palavra sua, a casa sua, e mais uma vez, gratidão pela sua presença e pela sua fala. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Novamente, parabéns ao Centro, né, pelos 99 anos de serviço ao próximo, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus para que nós possamos nos conectar melhor aos amigos de luz, que dão todo o amparo para nós. Ó amigos de luz, espíritos de luz, mentores, grandes amigos espirituais, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu agradeço tudo que somos, tudo que temos. Eu só tenho a agradecer pelas oportunidades de aprendizado e pelas oportunidades de estarmos realizando o processo de autocura, que é um processo lento e que, à medida que vamos tentando auxiliar o próximo, estamos auxiliando a nós mesmos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, podendo trabalhar como seus servos, podendo falar em teu nome, sendo apenas grãos de areia no universo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Peço a todos os mentores que me ajudem, que ajudem para que nós possamos passar o que seja necessário para cada pessoa que esteja ouvindo. Então, muito obrigado por tudo. Estejam sempre conosco, amigos de luz, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, hoje nós viemos aqui, né, nessa primeira oportunidade, a primeira vez que eu falo assim, faço uma palestra, né, online, e nós temos que aprender que nesta vida nós temos que aprender a adaptar. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo palestra online e eu estou achando muito interessante, porque todas as mudanças na vida nos levam a sair da nossa zona de conforto, para que desta forma nós possamos crescer. A Terra, quando ela foi evoluindo, ela foi levando os seres que aqui estão, né, num processo evolutivo. E nós estamos evoluindo o tempo inteiro. Então, que esse momento atual do planeta nos leva a uma mudança para sairmos da nossa zona de conforto. E quando saímos da zona de conforto, o que nós temos que fazer? Nós temos que adaptar. Então, hoje eu vejo muitas pessoas, quando está chovendo demais, a pessoa fala, nossa, está chovendo, né? Quando está fazendo muito frio, nossa, está fazendo muito frio. Agora que está fazendo muito calor, nossa, está fazendo muito calor. E quando comentam perto de mim, a única coisa que eu falo é assim, nossa, nós temos que aprender a adaptar, né? Então, tudo que vem é bom. Depende da maneira como nós estamos vendo. E é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Na verdade, o que eu vou tentar passar não é algo novo, não é algo que ninguém nunca falou, pelo contrário, Jesus já falou isso há muitos e muitos anos, né? Há mais de 2000 anos, e a gente vai tentando colocar em prática tudo aquilo que a gente foi aprendendo durante o nosso processo evolutivo. E hoje, o que me chama mais atenção é a vontade que eu vou tendo de passar para as pessoas o que eu estou aprendendo a cada dia mais. Eu faço terapia há mais de 24 anos, eu gosto muito de falar para os meus pacientes, contar da minha história, contar das dificuldades que eu passei, mas, na verdade, quando eu falo das minhas dificuldades, é para mostrar para as pessoas o processo evolutivo. Eu venho de uma infância extremamente pobre, eu já fui, durante meus 8 primeiros anos de vida, né, eu fui muito pobre, então eu já fui em final de feira com a minha resto de alimento quando terminava a feira, eu já tomei banho de bacia, na minha casa não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, a luz era lamparina, o nariz
amanhecia todo pretinho por causa da lamparina, não tinha banheiro, era uma fossa no fundo da horta. Então, o que eu vou passando para as pessoas? Que eu também vim de uma infância muito difícil. Eu conheço o que é a pobreza e, na verdade, eu agradeço muito a Deus. Eu acho que foi uma bênção na minha vida eu ter sido muito pobre. Porque me levou a uma adaptação. E tudo na vida é adaptação. Quando eu fui chegando por volta dos 17 até os 21 anos, eu tive vários episódios na minha vida em que eu fiquei muito ansioso, extremamente ansioso. Aí eu começava a ter muita dor de cabeça, eu passava mal, eu vomitava. Todas as vezes que eu me defrontava com dificuldades na minha vida, aquilo se somatizava. Eu tinha alterações gastrointestinais, muitos períodos de enxaqueca, e eu passava mal demais. Qualquer dificuldade que eu tinha, eu somatizava. Então, quando eu comecei a fazer terapia, há 24 anos atrás, né, e foi uma bênção na minha vida, eu procurei ajuda. Então, na verdade, sempre nas minhas palestras, eu vou falar isso para as pessoas: procurem ajuda. Os recursos estão aí. Deus envia os recursos justamente para ajudar as pessoas. Então, a gente não tem que ficar sofrendo sozinho. A gente tem que procurar ajuda. Ainda mais nesse mês de outubro, né? Outubro Amarelo, onde se fala muito sobre a prevenção do suicídio. Então, as pessoas têm que procurar ajuda, não têm que sofrer sozinhas. Eu falo que o próprio Jesus teve 12 apóstolos, ele não fez nada sozinho. Ele mostrou a humildade da gente procurar ajuda, da gente nunca estar sozinho. E falando desse processo de caminhada, de adaptação, desse processo evolutivo, nós vamos falar sobre a busca da cura. Por que tanto as pessoas hoje em dia buscam a cura? Eu brinco com os meus pacientes que nós somos tipo um carro de corrida, que nós fomos geneticamente, entre aspas, programados para correr no máximo até 200 quilômetros por hora. Nessa atual fase da humanidade, o nosso carro está sendo forçado a correr a 300 quilômetros por hora. E quando um carro está programado para correr a 200 quilômetros por hora, começa a funcionar de forma constante a 300 quilômetros por hora, o que vai acontecer com o motor, com a estrutura do carro? Ela vai se danificar. Então, hoje, no consultório, a gente vê uma leva de pessoas com quadros depressivos, de transtornos ansiosos, por causa da nossa situação atual. Mas a situação atual está causando um impacto muito grande pela dificuldade que nós temos de sair da nossa zona de conforto. Então, quando surge uma situação nova, eu falo de mim mesmo, quando eu tinha entre 17 e 21 anos, que eu passava mal, não é? Então, agora, o que a gente vai tentando passar para as pessoas? Cada vez eu vou tentando repassar para as pessoas o que eu fui aprendendo com a vida, com os livros, com as terapias, as quais eu realizo, porque esse autoconhecimento que é o processo de cura real. Muitas vezes nós procuramos tanto uma cura, uma saída para o nosso problema, que nós esquecemos de pensar, que é o que eu falo para os pacientes. Vamos analisar aonde que está o problema? Vamos procurar a gênese do seu problema? Vamos lá na base? Porque na medida que nós tentamos fugir da doença, procurando uma cura rápida, será que essa cura realmente é uma cura real? Ou é uma cura passageira? Segundo Joana de Ângeles, a cura real somente existe quando ocorre uma transformação da consciência. Será que a nossa consciência realmente já está transformada? Hoje eu vou citar vários exemplos, falando principalmente de mim. Porque eu percebo que quando eu falo de mim, isso toca o coração dos meus pacientes. Porque eles percebem que eu sou humano. Que eu também tenho problemas. Que eu também tenho doenças. Que eu também estou em processo de adaptação. E o que acontece?
Quando a gente está sofrendo, a tendência da gente é pensar assim, só eu que estou sofrendo, que eu estou abandonado por Deus, que Deus esqueceu de mim e que a minha vida está fadada ao insucesso. E na realidade não é isso. O que aquela doença vem trazer para mim? Será que a doença realmente é algo ruim? Hoje nós vamos tentar conversar para as pessoas mudarem um pouco a maneira de ver a doença. Um exemplo, geneticamente, eu tenho tendência a diabetes, tenho tendência à amputação, tenho tendência à cegueira, tenho tendência a ter problemas circulatórios, tenho tendência a ter infarto, tenho tendência a ter AVC, tenho tendência a ter colesterol alto, triglicérides alto, tenho tendência à obesidade, tenho tendência à calvície, tenho tendência à surdez. Um dia eu fui falando isso com um paciente e ele falou assim, Jesus amado, doutor Wilson, assim o senhor está até me animando, porque ele viu o tanto de tendência que eu tenho. E hoje a ciência fala muito sobre epigenética. O que é a epigenética? É a influência do meio sobre a genética. Então, o processo de autocura, ela se passa pelo processo da epigenética. Então, nós temos uma tendência genética, nós temos várias tendências, e aquilo também vai desencadear ou não, eu vou acionar, acordar ou não um gene, dependendo do meu estilo de vida. Então, hoje nós vamos falar muito disso, desse estilo de vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou conduzindo a minha vida? Porque é muito fácil eu correr atrás de uma pílula para que ela suma com o problema. Mas ela pode maquiar um problema. Se eu não trabalhar mesmo a raiz, vai ficar maquiado. Então, por isso que eu sempre falo a importância do psicólogo, a importância de procurar a terapia psicológica, porque a cura real passa-se pela cura da nossa consciência. Então, se eu não realizar um processo de autocura, fazendo terapia, eu fico colocando todos os meus pacientes para fazerem terapia, porque os psicólogos são armas fundamentais nesse processo evolutivo. Porque se não tiver uma mudança no padrão de vida, no padrão de pensamento, uma pílula só não vai adiantar. Vai estar apenas maquiando. Então, tem que unir tudo. A ciência, a espiritualidade. Quando nós vamos tentando esse processo de busca pela cura, igualzinho eu estou falando de mim, eu tenho pré-diabetes. O que é pré-diabetes? A minha glicose está ali no limite. Então, através da epigenética, que é a influência do meio, do estilo de vida da pessoa sobre a tendência genética, isso me leva a ter uma mudança no meu estilo de vida, mudança na minha alimentação, medicamentos que eu tenho que tomar. Aí a pessoa pode pensar, nossa, será que eu acho ruim isso? Eu não acho, não. Eu não tenho tendência de ter diabetes, nem à toa, não, porque eu tenho tendência à gula. Eu gosto de comer. Então, na verdade, o fato de eu estar pré-diabético, o que isso me leva? Me leva a ter um processo de reeducação da minha boca. Todas as vezes que eu vou tomar meu remedinho, o meu glifage, eu agradeço a Deus o recurso. Então, na verdade, nós temos que aprender com cada coisa que acontece conosco. Não me fazer de vítima, não me sentir coitadinho, nada disso. Eu agradeço a Deus, eu agradeço o recurso. E eu agradeço a Deus de estar podendo passar por esse processo evolutivo, tendo a chance de aprender. Aprender que eu tenho que controlar mais como eu como, a maneira que eu como, e não deixar o meu lado visual, né, que são os olhos, me desencadear em desequilíbrios na alimentação. Então, as pessoas brincam que a gente come com os olhos, né? E é verdade. Enquanto a gente está vendo, nós estamos comendo. Estamos vendo, estamos comendo.
E a gente vai aprendendo com o tempo que nós temos que comer o necessário sem exagero. Então, eu estou em processo reeducativo da minha parte alimentar. Eu tenho tendência à calvície, eu tomo remedinho para calvície. Geneticamente, eu tenho tendência a colesterol alto, a triglicérides alto. Então, mesmo eu fazendo dieta, fazendo exercícios, eu tenho que tomar um remedinho. Então, na verdade, se eu não cuidar de mim, eu vou caminhar para ter uma tendência a ter infarto agudo do miocárdio, a ter AVC. Então, na verdade, a vida vai falando, olha, ela vai alertando a gente. Então, muitas vezes, a doença é um alerta que tem algo que tem que ser trabalhado. Então, atualmente, eu vou trabalhando o meu estilo de vida, eu sei de algumas, né, das várias tendências genéticas que eu tenho, e eu vou tentando contornar isso. Isso é a epigenética, a influência do meio, do estilo de vida, em cima das tendências genéticas que eu tenho. Então, eu vou tentando cada dia mais aprender a meditar cada vez de forma mais profunda, aprender a controlar as minhas emoções, aprendendo a controlar a minha impulsividade, aprendendo a controlar mais o orgulho, a vaidade, o nervosismo, a falta de paciência. Então, isso tudo eu vou aprendendo a cada dia mais. Recentemente, essa semana, eu conversei com um paciente e fui falando para ele do leão que há dentro de mim e que, diariamente, eu vou tentando reeducar e domesticar esse leão. E eu lembro que ele ria muito, porque ele falou assim, nossa, agora parece que eu estou me vendo no Senhor. Ele ria. Porque ele falou assim, eu também tenho um leão dentro de mim. Eu falei, eu também tenho. Todo mundo tem. A partir do momento que nós estamos aqui nesse planeta, eu brinco com os professores, porque a gente bombou. Repetiu o ano, volta para aquela fase. Repetiu de novo, volta para aquela fase. Repetiu aquela matéria, volta a estudar aquela matéria. Então, se estamos aqui reencarnados, é pela misericórdia divina. Deus está nos dando mais oportunidades para a gente poder aprender o que a gente não aprendeu, reeducar, realinhar os nossos pensamentos, mudar a nossa rota e, principalmente, aprender a cada dia mais, aprender a se amar, aprender a cuidar de nós. Eu falo para os meus pacientes que eu sou o meu primeiro paciente, que eu não posso sentar lá para atender as pessoas se eu não estiver bem. Então, o que isso significa? Eu tenho o tempo inteiro que estar me trabalhando. O tempo inteiro eu estou tentando reeducar esse leão que vem há muitos e muitos e muitos anos na senda da impulsividade, da agressividade, do nervosismo. E como que a gente acaba não adoecendo, mantendo um padrão desse? Não tem como. Então, hoje, eu vejo a doença como uma bênção. Muitas pessoas até podem falar assim, Deus me livre e guarde, né? A doença é uma bênção? É. Porque ela é um processo de reeducação. Eu estou tendo a chance de aprender. A doença está funcionando como uma campainha que está mostrando para mim que tem algo que tem que ser trabalhado. Tem um livro que se chama A Doença como Caminho. Então, através da doença, a gente faz uma regressão para voltar na causa, no motivo. Então, se hoje eu tenho toda essa tendência, é sinal que tem algo que tem que ser trabalhado. Aí a pessoa fala assim, nossa, o senhor passa tanta paz, o senhor passa tanta tranquilidade para a gente. Aí eu falo assim, na verdade eu estou tentando, a cada dia mais, reeducar esse leão, aquele leão selvagem que tem dentro de mim. Aquele leão bem grande, bem selvagem, bem nervoso, bem impulsivo que tem dentro de mim. Nós somos humanos. Nós estamos aqui para aprendermos a cada dia mais. E quando nós vamos falando dessa busca pela cura, o importante da cura não é a gente ficar livre da doença. O importante da doença é a gente aprender com ela. O que ela quer nos dizer? Porque quando tiver realmente
A cura da consciência, a transformação da consciência é que vai ser a cura real. Porque o fluxo energético que tem no meu corpo, a desestrutura que é causada no corpo físico, antes ela começou no corpo espiritual. Então é de dentro para fora que surge a doença. E de fora para dentro não vai ter a cura. A cura tem que ser de dentro para fora também. Então, se a cura é de dentro para fora, da mesma maneira como surgiu a doença foi de dentro para fora, do perispírito, do espírito passando pelo perispírito, corpo físico, é o mesmo caminho que tem que ser feito. Então, na minha experiência, na atual fase da minha vida, que eu sei que a gente vai evoluindo, vai adquirindo mais conhecimento através dos estudos, o que eu tenho aprendido e o que eu faço comigo? Eu vou tentando a cada dia mais não querer ficar livre da doença. Então, se você perguntar para mim, do fundo do meu coração, se estar pré-diabético me incomoda, não. Porque essa atual situação apenas me mostra que tem algo errado que tem que ser corrigido. Então, eu agradeço que tem algo errado que precisa ser corrigido. E eu estou tendo a chance, Deus está me dando a bênção de poder aprender. Sair da minha zona de conforto e viver melhor. Então, quando a gente vai pensar em cura real, a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que eu estou com esta doença? Com esse alarme, com esta campainha que está me avisando que tem algo errado. Não tem aquele ditado que quem avisa, amigo é? Então a doença, na verdade, é minha amiga. A doença está me avisando que tem algo errado, tem algo que precisa ser trabalhado. Ao invés da gente ficar no desespero de querer ficar livre da doença, vamos aprender com ela, ela é nossa amiga. Ela apenas está expressando no corpo físico algo que estava lá no espírito, fluiu pelo perispírito e se expressou no corpo físico. Então, na verdade, essa doença está expressando algo que tem lá dentro. Se eu não quiser que isso se expresse no corpo físico, aquilo vai ficar guardado até quando? Então, muitas vezes, o que a gente acha que é uma doença é um processo de cura, é um processo de libertação. Então, a maneira como eu vejo é que tem que ser trabalhado. Uma coisa que eu converso muito com os pacientes é sobre o Pai Nosso. Se a gente for observar o Pai Nosso, Jesus deu uma lição de como viver bem, não é só de como orar, não, de como viver bem. E tem uma parte do Pai Nosso em que ele fala, seja feita a tua vontade. Ele não fala, seja feita a minha vontade. Aí eu brinco com os pacientes, se nem a vontade de Jesus foi feita, a nossa vai ser? Muitas vezes eu me deparo com pacientes, quando eu pergunto durante a anamnese qual a religião da pessoa, para eu conversar de acordo com a linha dela, né, de oração, que ela se identifica. Tem muitos pacientes que falam que não mexe com isso mais, que está com raiva de Deus, porque Deus não fez a vontade dele, Deus não o ouviu. Então, muitas vezes a gente fica com raiva de Deus, nós brigamos com Deus, nós fazemos birra com Deus, querendo que Deus faça a nossa vontade. E a gente esquece que no Pai Nosso, nem a vontade de Jesus foi feita. Nem a vontade da perfeição foi feita. E muitas vezes nós vamos adoecendo porque nós ficamos brigando com o mundo, querendo que fosse feita a nossa vontade, querendo que as coisas aconteçam da nossa maneira. Eu falo porque até hoje, há 24 anos, eu faço terapia, e não é à toa que eu passei mal, que eu era muito ansioso, que aqueles sintomas se expressavam no meu corpo físico. Era porque eu ainda tenho uma mente muito controladora. Então, à medida que a gente vai aprendendo que quanto mais a mente é controladora, mais a gente adoece.
Porque não adianta a gente querer brigar com Deus, querer que seja feita a nossa vontade, vai acontecer do meu jeito, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Porque o ansioso, ele fica querendo que tudo saia do jeitinho que ele planejou. São pessoas extremamente certas, extremamente corretas, gostam tudo preto no branco e ficam ali excessivamente preocupadas, sofrendo por antecedência, querendo que as coisas saiam do jeito que elas imaginam. Mas será que o jeito que eu imagino é o melhor? Daí a importância da gente fazer terapia para a gente ir trabalhando a flexibilidade. Nós irmos aprendendo a ser mais flexíveis, a fluirmos mais com a vida. E, além de fluir com a vida, a gente lembrar dessa parte do Evangelho, dessa parte em que Jesus fala, seja feita a tua vontade. Vai ser feita a vontade do Pai, graças a Deus. Porque se fosse feita a nossa vontade, aí que o mundo estaria mesmo todo bagunçado, talvez já até destruído. Por quê? Deus, em seu soberano saber, ele sabe de tudo. Então eu falo sempre às pessoas, vamos deixar na mão de Deus, vamos exercitar o Salmo 23, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Vamos exercitar mais esse Salmo para a gente ir colocando, interiorizando em nós que Deus sabe, Deus pode, Deus é o Criador, Deus é o gerente do mundo. Não cai uma folha de uma árvore sem que não seja da vontade do Pai. Então, tudo acontece segundo as leis divinas, e nós esquecemos disso, que o mundo é regido por leis, leis de ação e reação, e que não cai uma folha de uma árvore sem que fuja dessas leis. Então, graças a Deus, não vai ser feita a nossa vontade. Então, isso que a gente tem que ir trabalhando, o ansioso tem que ir trabalhando isso, a mente dominadora tem que ir trabalhando isso. Vai ser feita a vontade do Pai. Vai ser feita a vontade do gerente. E eu tenho que me readaptar. Eu tenho que o tempo inteiro deixar a vida fluir, aprender a fluir junto com a vida e fazer a minha parte. Então, graças a Deus, eu tenho pré-diabetes. Graças a Deus. Porque isto me mostra como que eu tenho que melhorar minha qualidade de vida, como eu tenho que cuidar da minha alimentação, do meu peso, não é? Da qualidade, da quantidade e qualidade do sono, das preces, orações, porque a gente já sabe que o estresse desencadeia toda uma alteração química no corpo e no cérebro. Então, olha que interessante. O pré-diabetes não veio para me destruir. O pré-diabetes é uma grande amiga que veio para me ajudar nesse processo evolutivo, a conseguir controlar mais a minha boca, a minha impulsividade para comer, não é? A gente vê o tamanho da nossa ansiedade, muitas vezes também, diante de uma festa. A gente vai comendo, tá chegando aqui, ainda tá com vontade de comer. Nossa, será que tem toda essa necessidade? Mas a ansiedade da gente. Então, estamos em processo evolutivo que nós vamos aprendendo a ver e a controlar. Se eu tenho tendência a ter colesterol alto, agradeço a Deus, porque eu adoro uma fritura, não é? Então, isso vai me ensinando que, por causa da tendência genética que eu tenho, graças a Deus, eu me programei para vir com essa tendência, e essa tendência só se expressou no corpo físico por causa do meu estilo de vida, então eu tive que me reeducar. Então, quando aquilo se expressa no corpo físico, aquilo já veio lá de dentro. Então, se despertou, é porque é algo que tem que ser trabalhado. Então, quando fala-se no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é para a gente fluir com a vida. Aceita a vida, não brigue com a vida. Aceite os acontecimentos, não brigue com os acontecimentos. Não queira ser mais que Deus. Nós temos que reeducar esta mente controladora e trabalharmos ela para que ela seja mais flexível, para que a gente aprenda a fluir com a vida e, principalmente, entendermos que o processo de doença e de cura está tudo interligado, porque tanto a cura quanto a doença
são irmãs que andam lado a lado e que elas vão se expressar dependendo do meu estilo de vida. Então, muitas vezes eu corro atrás de uma pílula e essa pílula não vai realizar aquela cura que eu espero. Porque precisa ter um trabalho interior, toda uma mudança. Quando nós vamos ver sobre o processo de cura, ele tem 4 fatores. Tem a necessidade evolutiva, tem o merecimento, tem o fator da espiritualidade e do mediador, que é o curador. Quando nós vamos falar da necessidade evolutiva, qual que é a minha necessidade evolutiva agora? Controlar minha boca, controlar a minha impulsividade, controlar a minha ansiedade. Então, muitas vezes, se eu quiser ficar livre do pré-diabetes, livre da hipercolesterolemia, será que realmente eu estarei curado? Não. Porque ainda não teve aquela mudança, aquela transformação na minha consciência. A cura real é aquela que ocorre de dentro para fora, tendo primeiro lá no espírito, depois fluir para o perispírito e corpo físico, tendo aquela cura da consciência. Eu me conscientizar sobre a importância do novo estilo de vida, a importância para que isso se expresse no meu corpo físico. Então, na verdade, eu ainda não estou preparado. Um exemplo, tem horas que a pessoa vai bebendo, desencadeia uma cirrose hepática e as pessoas ficam orando para a pessoa se curar da cirrose hepática. Mas muitas vezes, pela necessidade evolutiva da pessoa, pela lei de ação e reação, aquela cirrose é necessária, senão a pessoa vai beber mais. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é algo ruim, está sendo algo bom, está ensinando. Então, tem uma necessidade evolutiva. Muitas vezes eu quero ficar livre de uma doença e eu esqueço que aquela doença é uma necessidade evolutiva. É uma coisa boa, é uma necessidade. Tem um merecimento, né? São vários fatores. O que eu fiz? Porque tem tanto a lei de ação e reação, os plantios que eu venho tendo. Tem lá no Evangelho, muito te foi perdoado, porque muito amou. O amor cobre a multidão de equívocos. Então, o que eu estou fazendo? O trabalho ao próximo? Quais plantios eu estou fazendo para que isso se reflita na lei de ação e reação? Tem o fator da espiritualidade e do mediador, que tem a ver com o plano espiritual e também com as energias que vão ser trabalhadas através de médiuns, curadores e do processo de autocura também. Então, o que a gente tem que pensar? Como que está o meu estilo de vida? Como que está a minha aceitação e o meu aprendizado diante de uma doença? A partir do momento que eu começar a trabalhar o meu interior, a fazer meditação, a fazer caminhada, hoje a ciência já mostra que a mesma neuroplasticidade, que são formações de conexões neuronais positivas que o medicamento faz, a meditação faz, a caminhada faz, o yoga faz. Então, o que a gente tem que fazer? E terapia também faz. A gente tem que ir colocando novos estilos de vida para a gente ir curando a nossa consciência para que essa mudança no fluxo de energias pelo nosso perispírito se expresse no corpo físico. E isso não é de uma hora para outra também, isso é devagar. Então, tudo é um fluir, é um aprendizado constante. Então, hoje eu estou num processo constante de aprendizado, quando eu falo para os pacientes que eu já fui extremamente ansioso, e isso me levou a fazer psiquiatria, né, estudar medicina e fazer psiquiatria, estudar psiquiatria, justamente para eu ensinar as pessoas, porque eu sei o que eles sentem, porque eu também senti. Então, a mesma maneira, aquele mesmo trabalho que eu fui fazendo, eu vou passando para as pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente vai aprendendo e vai passando, vai aprendendo e vai passando. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu tenho que aprender.
mais eu vejo tanto que o conhecimento é profundo, o quanto a mente humana é profunda, o quanto ele é complexo, ele não é simples igual as pessoas pensam. O que eu falei aqui é 10% só da ponta do iceberg. Tem mais 90% que está embaixo da água, que não dá, né, que fica lá no nosso subconsciente, que não dá para falar tudo em 50 minutos. Mas eu dei essa pincelada para principalmente levar as pessoas, primeira coisa, aceitação. Aceite a sua vida como ela é. Mas aceitação não é aquela aceitação passiva, é uma aceitação ativa. Como assim? Eu aceito a minha vida, eu agradeço a Deus do fundo do meu coração por eu ter pré-diabetes, por eu ter hipercolesterolemia, por ter todas essas tendências genéticas. E eu agradeço a Deus porque elas me sinalizam quanta coisa eu tenho que trabalhar dentro de mim. Então, a gente tem que tirar algo bom de tudo que a gente vive. Então, nessa atual situação da humanidade, vamos tirar algo bom. Vamos focar a nossa mente para sempre tirarmos algo bom, algo positivo de cada acontecimento. E lembrarmos que a palavra, ela carrega energia e ela impregna primeiramente a fonte. Então, a gente diminuir reclamação, parar de reclamar, porque aquilo me impregna de energia, além de impregnar o ambiente onde eu estou. As palavras, elas têm muita energia. Então, vamos focar mais no positivo, falarmos coisas positivas, divulgarmos coisas positivas, assistirmos coisas positivas, porque tudo que a gente assiste impregna o nosso cérebro. Então, optarmos mais por canais, assim, religiosos, coisas mais tranquilas. Infelizmente, atualmente, a imprensa não tem ajudado muito as pessoas, porque ficam falando muito de um mesmo assunto, e isso adoece. E vamos ter muito cuidado com o que a gente coloca de nutrição no nosso cérebro. Nutrição eu falo em termos de informação. Eu brinco com o paciente, tem um leão dentro de mim. Dependendo da maneira como eu alimentar o leão, ele vai ficar mais bravo ou ele vai ficar mais manso. Então, eu tenho que alimentar esse leão de uma forma que ele fique mais tranquilo, que ele vai ficando mais em paz, que ele vai ficando mais domesticado. E eu tenho que me domesticar a cada dia. Então, eu agradeço a Deus, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, eu agradeço pela oportunidade, né, de ter essa experiência de ver o 3 de outubro estar com 99 anos. Eu agradeço a oportunidade de estar na minha família. Eu agradeço a oportunidade de ter todas as tendências genéticas que eu tenho, porque todas elas me fazem o que eu sou hoje. Agradeço a Deus de ter vindo de uma pobreza muito grande. Agradeço a Deus os pais maravilhosos que vieram da pobreza junto comigo, né? Agradeço toda a oportunidade. A gente tem que ver tudo como forma de aprendizado, porque estamos aqui para aprender. Então, cada acontecimento, ele é oportunidade de aprendizado. Nada vem para destruir, nada vem para me jogar no chão. Tudo é aprendizado, é oportunidade de eu me tornar a cada dia mais um ser mais especial, um leãozinho mais educado, um leãozinho mais domesticado, um leãozinho onde a presa dele vai diminuindo de tamanho, não é? E isso me faz a cada dia mais feliz por conseguir estar educando esse leão selvagem que há dentro de mim e que cada um tem dentro de si. Muito obrigado pela presença de cada um que esteve aí me vendo. Por causa do tempo eu tenho que me reeducar, porque senão se deixar eu vou falando, que eu adoro falar, né? Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de vocês estarem aí e que nós possamos juntos formar um elo, uma corrente, divulgando o bem, lembrando que o bem, ele impregna primeiro aquele que faz, para depois ele impregnar o ambiente. Fiquem com Deus, muita paz, e que neste momento, nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada pessoa, abençoe cada lar, abençoe cada ser humano, para que cada um tenha consciência que a doença e a saúde não são inimigas, elas andam
lado a lado, como companheiras evolutivas, companheiras nesse processo de aprendizado, aonde nós vamos aprendendo com elas a ficarmos mais em paz. Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por tudo que somos e por tudo que temos. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades. E que possamos a cada dia mais cuidarmos de nós com muito carinho, com muito zelo, com muita paz, com muito amor. E que possamos a cada dia mais nos tornarmos melhores instrumentos da sua paz, para que essa paz primeiro possa ser gerada dentro de nós, para depois impregnar o ambiente. Muito obrigado por tudo. Só temos a agradecer essa equipe maravilhosa, agradecer a todos os mentores que proporcionam a nós as oportunidades de aprendizado. Obrigado por tudo. Mais uma vez, obrigado ao Centro Espírita 3 de Outubro, que me convidou e me ofereceu essa oportunidade de estar aqui falando em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Permaneçam sempre com Deus, hoje e sempre.